Tu falou em valores morais, mas os valores morais cristãos precisam do Cristo. Como fazer isso acontecer sem o Brasil virar uma teocracia? Brasil Evangélico, Pastor Jack, take 1. Por que não pode ser uma teocracia? O Brasil já é uma teocracia. Só existe teocracia. Todo governo serve a uma divindade. A democracia tem uma visão de mundo e serve a um Deus. O comunismo serve a um Deus. Com um risco muito alto de nos tornarmos, como eu já disse aqui várias vezes, uma teocracia. Já estamos caminhando a passos largos para isso, né? E nada é mais errôneo, para não dizer mentiroso, do que isso. Porque teocracia é um sistema de relação entre o Estado e o fenômeno religioso que navega na sintonia da confusão. Isto é, não se sabe quem é o chefe da igreja, quem é o chefe do Estado. Na verdade, os nossos governantes, eles estão terrivelmente apavorados. E eles têm medo de um Senhor que ressuscitou dentre os mortos e que vai voltar. E eu não tenho problema nenhum com teocracia, porque já vivemos numa. Só que o Deus que está reinando hoje no Brasil não é o Deus da Bíblia. De um projeto de teologia do domínio que vem dos Estados Unidos já há várias décadas e que está cada vez mais presente na nossa sociedade. Existe ainda também um pouco do que é chamada teologia do domínio. É estabelecer uma teocracia ou a desculpa do governo de Deus para a gente, em nome dele, ter um alto nível de controle. Seja a teologia do domínio e que a teologia dos sete montes, né, o mandato dos sete montes está muito ligado a ela, né? É a ideia de que os cristãos deveriam, né, por mandato divino de Gênesis, né, dominar a terra, e que Cristo, né, deu a terra aos mansos, né, que o Salmo diz que o Messias vai governar as nações com cetro de ferro, né, e venha a nós o vosso reino. E o mandato dos sete montes faz parte disso, ou seja, de que, de fato, existem 7 esferas de influência que seriam essenciais para exercer esse domínio. Vida, família, educação, mídia, cultura, negócios e governo. É um movimento que vai acreditar que é fundamental que haja um tipo de controle, de domínio, de influência cultural da igreja sobre a sociedade. Seja debaixo de uma narrativa de amor e de cuidado social, de trazer a sociedade a uma vida melhor, amando ao próximo e amando o próximo pela via de engajamento cultural, ou seja por um tipo de medo, de acreditar que a única forma do cristianismo não ser perseguido na sociedade, não ser chutado para fora da vida social, é com mais influência cristã na sociedade. Liderança evangélica mantém um alerta. Nós precisamos influenciar sem nos perder entre a distinção de influência e de controle. O que será que as pessoas acham da possibilidade de o Brasil se tornar um país evangélico? Com certeza vai melhorar, porque as pessoas vão ter mais o temor de Deus, né? O que ela falou? Que seria melhor porque viraria um país temente a Deus. Agora eu pergunto a ela, o que ela faria com gente como eu que não é temente a Deus? Certo? Então, como assim? Quer dizer, o país tem que ser temente a Deus porque um grupo de pessoas é temente a Deus? E quem não é temente a Deus? Não pode não ser temente a Deus? Passa a não ter os mesmos direitos? Esse é o perigo do país virar evangélico. Quem diz que evangélico é uma ameaça à democracia, não só está equivocado, como está de má fé. O Estado é laico, sem dúvida alguma. Isso está expresso na Constituição. É um Estado que não é governado pela Igreja. Mas também não é um Estado contra a Igreja. É um Estado que convive com a Igreja. A Igreja tem um papel relevante, não apenas na órbita espiritual, mas também na esfera da vida das pessoas, cotidiana das pessoas. O espírito da Constituição de 88, as forças vivas da nação, o constituinte originário, quando ele escreveu o que escreveu, da maneira como ele escreveu, mostra que o Estado laico brasileiro, embora ele não tenha relação de dependência, aliança, ele não estabeleça um culto confessional, ele não tem uma fé confessional, ele também colabora para o bem comum com a religião, como diz o artigo 19, inciso 1º da Constituição. Ou seja, o espírito da Constituição entrega para o Estado a obrigação de olhar com bons olhos o fenômeno religioso.
E isso também é importante de nós deixarmos claro que na laicidade colaborativa brasileira não tem espaço para enxergar a religião com maus olhos. Tem comando para que a religião seja tratada com respeito e deferência no espaço público. Nesse contexto que se inserem as igrejas, dentre os organismos sociais, que se inserem instituições como o IBDR, Instituto Brasileiro de Direito e Religião, que são capazes de exercer o livre papel da manifestação das suas convicções, das suas crenças, mas também das suas opiniões em temas jurídicos, em temas políticos, em temas econômicos, em temas relevantes para a sociedade. Vendo o crescimento vertiginoso da população evangélica no Brasil, e eles crescendo a maioridade e, obviamente, votarão, porque serão eleitores, você vê que daqui em diante, eu diria, no mínimo, próximos 20 anos, não se elege um presidente no Brasil sem apoio evangélico. E, consequentemente, eu diria que o Senado, o Congresso também segue nessa toada. As tentações de Jesus foram e são tão atuais. Se prostrado me adorares, te darei esses reinos. E quando nós chegamos nessa esfera política, principalmente, que é muito sensível, nós vamos ter essas tentações de negociar a verdade ou de bater o pé e se firmar sobre os valores eternos. E, obviamente, isso atrai oportunistas. E como a gente enxerga até na linguagem bíblica, né, lobos vestidos de ovelha. Nós contamos com uma lista de entrevistados que inclui lideranças pentecostais, neopentecostais, reformadas, parlamentares, juristas e muito mais. E não se engane, não é uma produção evangélica para evangélicos, é uma produção para todos, sobre um fenômeno religioso, social e cultural. Tudo isso sem caricaturas. E se você está chegando agora, nós somos a Brasil Paralelo, uma mídia independente com uma missão: resgatar os bons valores, ideias e sentimentos no coração de todos os brasileiros, sem relativismos, sem colocar a realidade em segundo plano. Nosso compromisso é buscar a verdade em primeiro lugar. Nesse momento em que falo, estamos prestes a completar 10 anos de história. São centenas de documentários que vão desde o resgate da história não contada do nosso país até problemas na educação, segurança pública e tudo o que é caro para qualquer brasileiro, para as famílias. Não podemos ter medo de ouvir qualquer lado que seja. Isso seria uma inimizade com o dever de buscar a verdade. Queremos te propor um conteúdo que sirva para sua reflexão, conteúdo que desafie, que provoque, conteúdo que te faça aprender com profundidade. Porque no final, os fatos não aceitam espantalhos. Você está prestes a assistir a um documentário sobre um fenômeno que se verifica nas grandes cidades e nos interiores, nas periferias, nas universidades, presídios, hospitais, nos meios políticos, nas famílias e em tantas igrejas locais. Você vai ver de onde veio esse crescimento, vai entender como uma fé que começou ridicularizada e distante do poder se espalhou por cada canto, ocupou o rádio, a televisão, a internet e chegou ao centro da vida pública. Se você se preocupa com o tema da liberdade religiosa, com a vida dos cristãos na democracia brasileira, com certeza este documentário é para você. E antes de começar, saiba que tudo isso só foi possível porque milhares de brasileiros decidiram se tornar membros da Brasil Paralelo. São pessoas comuns que financiam diretamente o nosso trabalho e permitem que estudos e investigações independentes como este do Brasil Evangélico continuem existindo. Esta produção foi realizada sem nenhum centavo de dinheiro público. Ela só saiu do papel porque nossos membros assinantes tornaram isso possível. Por isso, desde já, eu quero fazer um convite para você que entende a importância desta produção. Torne-se também um membro da Brasil Paralelo.